Olá pessoal, aqui é o Ivan Lima. Recentemente surgiram na internet algumas teorias que falam do envolvimento do Vaticano com a ascensão do Anticristo. E se for verdade? Um líder mundial diplomático, engenhoso e sábio que pregará um novo momento de paz, segurança e conforto para todos no planeta. Acrescente uma marca na pele, às vezes ditas como a instalação de um chip. Pronto. Temos alguns dos sinais mais famosos do início do fim dos tempos bíblico. Inclusive, são características ligadas à forma com que o Anticristo se apresentará para a humanidade. Em setembro de 2019, o Papa Francisco convidou líderes de todo o mundo, de segmentos culturais, religiosos e políticos, para participarem de um pacto global pela educação. A reunião terá como palco o Vaticano e estava marcada para o dia 14 de maio de 2020, com o objetivo de educar os jovens do mundo a respeito dos desafios sociais, econômicos e ambientais. Por conta da propagação do novo coronavírus em escala global, o evento foi mudado para outubro entre os dias 11 e 18, com a adesão ao pacto marcada para o dia 15. Bom, alguns estudiosos não acreditam que seja apenas isso. Ao analisar o discurso do Papa, foram encontradas indicações de que o evento foi escolhido para anunciar o Anticristo ao mundo. Com o tema Reinventando a Aliança Global pela Educação, a reunião também pretende chegar a um consenso sobre como a educação deveria ser guiada no futuro. Um assunto muito apostado por Francisco, que já enfatizou outras vezes as mudanças climáticas ao redor do globo. Na declaração, o Papa não disse especificamente que revelaria ao mundo o Anticristo, mas as demandas, ou melhor, as coragens necessárias para conquistar os objetivos globais, indicam uma possível pessoa no centro de tudo isso. E bom, para tanto, seria preciso alguém que passasse a sensação de confiança, com influência e capacidade de unir os povos da Terra. Os objetivos estão no próprio site do Vaticano. Você pode ir lá e comprovar o que estou dizendo. Abre aspas. Uma aliança entre os habitantes da Terra e a casa comum, a qual devemos cuidado e respeito. Uma aliança geradora de paz, justiça e aceitação entre todos os povos da família humana, bem como de diálogos entre as religiões. Percebe alguma dica que caia na teoria? Alguns estudiosos compreendem que essa tal casa falada por Francisco não seria no sentido do planeta Terra, local em que todos vivemos. O termo está relacionado com a criação de uma nação, mas não uma nova nação por aí. Seria uma única pátria global, que teria apenas um líder no poder. No caso, esse líder seria o Anticristo. Logo em seguida, no texto, são mencionadas as 3 coragens que falamos antes. A coragem de colocar no centro a pessoa. Mas que pessoa seria essa? Bom, está aí mais um indício de que a pessoa seria o Anticristo, assim como ele também pode estar falando das pessoas em geral, da raça humana, e não especificamente um indivíduo. A coragem de investir as melhores energias e também a coragem de formar pessoas disponíveis para se colocarem a serviço da comunidade. No caso da segunda e terceira coragem, mais especificamente a última, cabem 2 interpretações. A primeira é que o Papa Francisco esteja falando dos profissionais presentes no evento, além daqueles da área de educação, e que eles devem se organizar para trabalhar em prol das ideias do encontro. Quanto à segunda interpretação, trata-se das pessoas que trabalhariam para a fortificação de uma nova ordem mundial liderada pelo Anticristo. No capítulo 6, versículos 1 e 2 do livro de Apocalipse, encontram-se as palavras: Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos.
Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor determinado a vencer. Por ser um livro escrito com uma linguagem metafórica e repleto de alegorias específicas para a época em que foi escrito, o Apocalipse deve ser estudado com muita cautela, atenção e nem sempre ser levado ao pé da letra. Escrito por João de Patmos, também conhecido como João Evangelista, o livro narra o surgimento dos 4 cavaleiros do Apocalipse, cada um com um simbolismo e poder específico, mas com o objetivo de espalhar a morte, fome, guerras e de conquistar o mundo. Enquanto o discurso do Papa pode ser interpretado como um prelúdio para a ascensão do Anticristo, os versículos em Apocalipse servem como alicerce, como indicações semelhantes. O líder de todos os cavaleiros é o Cavaleiro Branco, responsável pela falsa paz mundial, se autodenominando um enviado de Deus para solucionar os problemas da humanidade. Percebe a relação? Em algumas interpretações, esse líder seria o próprio Jesus Cristo, sem nenhuma dúvida. Mas, em outras, ele representa o próprio Anticristo. São interpretações, como eu disse, visto que o cavaleiro não é nomeado. Mais uma vez, a forma com que ele chegará, montado em um cavalo branco e com uma coroa, não deve ser interpretada ao pé da letra. A interpretação é de que o Anticristo será alguém importante e terá um discurso que todos querem ouvir, pregando a paz acima de tudo. Mas as armas que ele empunha esconderiam a sua real intenção. O arco representa a enganação. Através dessa força velada, o plano é controlar a população. Uma nova ordem mundial, formada pelos jovens e profissionais de diferentes títulos, como é citado no texto. A teoria até coloca na jogada um pronunciamento da Rainha Elizabeth II, feito durante a 65ª cerimônia de abertura do parlamento. Após discursar que os parlamentares estão focados em melhorar o meio ambiente para as futuras gerações e que estariam sendo criadas novas metas de melhoria ambiental, a rainha diz que, abre aspas, um novo líder mundial, um regulador independente, será definido em estatuto para examinar a política e a lei ambiental. Bom, a declaração é, no mínimo, suspeita e reforça a ideia de que os grandes governos mundiais e as instituições políticas e religiosas também estão envolvidos com o Anticristo. Algumas pessoas acreditam que o próprio Papa pode se apresentar como esse líder. Já outras acham improvável que o Anticristo seja um rosto conhecido atualmente. Seja como for, é capaz que todo esse plano seja muito maior e complexo, tendo começado na época da renúncia do Papa Bento XVI, em 2013. Ao contrário da história que é vista no filme Dos Papas, em que temos a subjetividade do líder por trás da decisão, o então Santo Padre estaria sofrendo uma grande pressão nos bastidores para colocar o plano de ascensão do Anticristo em prática. Lideranças políticas e religiosas ao redor do mundo não estavam contentes com o posicionamento conservador de Bento XVI e, indiretamente, foram responsáveis pelo afastamento. Alguns acreditam que uma pessoa que chegou ao papado não abdicaria dessa posição de uma hora para outra, sem razões bem específicas. Anos e anos de estudos e dedicação para quê? Deixar a posição 7 anos após ser escolhido? É um pouco difícil de engolir. A escolha do Papa Francisco também estaria relacionada com o plano, visto que ele se mostra um santo padre, mais aberto e disposto às mudanças, unificação de ideias, respeito às singularidades, servidão em conjunto e globalização. Acredite se quiser, os rumores ganharam mais força quando, logo após a renúncia de Bento XVI,
2 raios foram vistos caindo logo acima do Vaticano. Um sinal nada convencional e considerado assustador para as pessoas que estavam por lá. Um sinal de que o fim dos tempos e a época do Anticristo acabaram de ter início. Mas por que seria o fim dos tempos? Você me pergunta. Se você assistiu ao nosso vídeo sobre o que falta para o fim do mundo, vai lembrar do que eu estou falando. No capítulo 24 do livro de Mateus, Jesus é perguntado por seus discípulos sobre esse momento global, e a resposta dele pontua claros sinais. O surgimento de falsos profetas, até mesmo falsos cristos, que realizarão maravilhas para enganar as pessoas, assim como notícias sobre guerras. Nação se levantando contra nação. A Terceira Guerra Mundial pode acontecer a qualquer momento, levando em consideração o momento em que vivemos, não é? No versículo 36 do mesmo capítulo, é dito ainda que ninguém saberá quando tudo isso realmente começou, mas os sinais estão aí. A data 14 de maio também poderia ter sido escolhida por coincidência e não com exatidão, por mais que ela marque o aniversário da assinatura da Declaração de Independência do Estado de Israel. Nem mesmo a Bíblia define um dia específico. Claro que o evento pode ser apenas mais um dos que costumam acontecer anualmente, visto que é um interesse mundial discutir as questões climáticas, econômicas, ambientais e sociais que estão em voga. Talvez esse não seja realmente o momento em que o Anticristo será revelado, mas, a julgar pelo contexto global, repleto de grandes fenômenos naturais, rumores de guerras e doenças se espalhando pelo mundo, o apocalipse bíblico pode realmente estar próximo. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Mateus 24, 21. E se for verdade?